Números, capítulo 13, nós vamos lá no finalzinho, tá bom? E aí eu vou pedir para você acompanhar bem atento agora a palavra, porque nós vamos ler o finalzinho do capítulo 13 e o comecinho do capítulo 14, tá bom? Então vamos lá, diz assim, ó, a partir do versículo 25, diz assim: depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel, em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram o que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés: estamos na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está todo tipo de fruto que nele há. Contudo, o povo que vive ali é poderoso, as suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaquel, os amalequitas vivem no Negueb, e os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral, no mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Calebe tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza poderemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los, são mais fortes do que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes, vimos até gigantes, os descendentes de Enaque. Perto deles nos sentimos como gafanhotos, e também era assim que parecíamos para eles. Capítulo 14. Então toda a comunidade começou a chorar em alta voz e continuou em prantos a noite toda. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam. Porque o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate. Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel. 2 dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, rasgaram as suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós eles estão indefesos, não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo precioso que nós temos, Pai, e que o Senhor nos ministre, Senhor, no nosso coração nessa noite através da Tua palavra. Que o Senhor possa falar, Senhor, conosco, e que a gente saia daqui, Senhor Jesus, com um entendimento melhor acerca daquilo que o Senhor tem para nós. Fala, Senhor Jesus, e seja o Senhor a ministrar, o Teu Espírito Santo, e que não seja as minhas palavras aqui, mas seja o Teu Espírito Santo ministrando no coração de todos que estão aqui, e também no meu coração, Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar aí. Então, quantos aqui já ouviram falar dessa história, disso que a gente leu? A gente leu bastante, mas quantos aqui já ouviram falar disso? Então o pessoal levantou a mão. Então vamos lá, só para recapitular aqui e deixar a coisa mais clara. Lá atrás, quando Deus fala com Abraão, Deus faz uma promessa para Abraão. Deus fala o seguinte: Abraão, eu vou te dar uma terra muito boa, e todo o povo, que é o meu povo, o povo de Israel, vai morar nesse lugar. Basicamente é isso. Aí, o que acontece? O povo no meio do caminho, no meio de um monte de coisa que acontece,
vai para o Egito, por conta de José, que era filho de Jacó, que virou governador do Egito. Ele ajuda o povo de Israel, porque era o povo dele. Eles vão para o Egito, e vai passando tanto tempo, que José morre, e outros morrem, e aí a nova geração já nem lembra mais de quem era José. E com isso o povo hebreu, ou seja, o povo de Israel, que estava lá no Egito, se torna escravo do Egito, escravo do povo do Egito. E eles começam a ter que trabalhar e viver com as migalhas do Egito, viver com aquilo que era o pior que tinha do Egito, era o que eles tinham para viver. Então Deus levanta um cara chamado, ninguém sabe. Quem sabe levanta a mão. Você sabe? Então vem aqui, fala no microfone. Moisés. Tá vendo? Quem aqui assistiu o filme? Como é que chama o filme? Aquele desenho, O Príncipe do Egito. É a história de Moisés. Então, vamos fazer um Cine Nazatim do Príncipe do Egito. A galera, nossa, pastor, eu querendo assistir um filme. Vamos fazer. Aí o que acontece? Então você imagina, vocês estão comigo aqui, estão construindo a história. Imagina, um povo inteiro estava escravo no Egito. Deus levanta um cara chamado Moisés. Moisés recebe de Deus a simples incumbência de pegar todo aquele povo, enfrentar os egípcios, acabar com aquela escravidão que tinha, e levar o povo agora para aquele lugar que era o quê? A terra prometida que Deus tinha falado lá atrás para Abraão. Vocês estão conseguindo construir comigo essa história? Obrigado. Então, chegou no ponto em que Deus vai ter aquela história das 10 pragas, todo mundo sabe. E aí o povo consegue sair, aí eles chegam na frente do Mar Vermelho. Quando chega lá na frente do Mar Vermelho, dá aquele desespero pequeno, porque você fala assim, lascou, porque agora tem um mar na minha frente e tem um exército atrás de mim. E o exército atrás de mim era o exército que me escravizava, ou seja, eles têm muito mais poder do que eu. Aí Deus faz algo que é maravilhoso, descrito na Bíblia, que é o Mar Vermelho abre no meio. O mar abre, o povo passa no meio. Quando os egípcios estão passando, o mar fecha. Ou seja, Deus faz algo extraordinário para salvar aquele povo. Quando eles chegam, então, termina o Mar Vermelho, os egípcios ficaram para trás. Eles chegam lá, eles começam a olhar agora, e o que tem em volta é deserto. Mas eles saíram do Egito para quê? Saíram para chegar na terra prometida. Quando eles chegam, eles olham, eles falam, estamos no deserto. Inclusive tem uma galera que ouviu eu falando um pouquinho sobre isso semana passada. Nós estávamos lá no BK e a gente estava falando sobre isso. Eu falei, vou pregar sobre isso semana que vem. É isso. E estou cumprindo minha palavra. Vocês veem que eu sou alguém de palavra. Aí eles chegam lá no deserto. E aí Deus sustenta o povo no deserto. O deserto é um lugar de extremo calor durante o dia, extremo frio durante a noite. Então Deus, pensando nisso, coloca uma nuvem que vai acompanhando o povo no deserto durante o dia, para que eles não morram de calor. E durante a noite uma nuvem de fogo que esquentava o povo, para eles não morrerem de frio. Deus fazia chover do céu pão para eles comerem. Deus sustentou aquele povo de inúmeras maneiras. E aí chega nesse ponto que nós lemos, eles finalmente encontram a terra que Deus tinha prometido. Quem pode dar uma glória a Deus aí? Eles encontraram a terra, oh, coisa boa. Aí o que Moisés faz? Fala assim, pega 12 homens, um de cada tribo, e ele manda aqueles homens por 40 dias para analisarem a terra. Assim, vai lá, dá uma olhada, vê o que tem, porque aquela terra lá vai ser nossa. Aí aqueles caras eles começam a olhar, começam a ver e tal, e havia muitas coisas, havia muita fartura, havia muita coisa boa, como eles dizem aqui, era uma terra que emanava leite e mel, coisas muito boas para aquela época. E aí, quando
eles olham tudo isso, eles veem que há muitas coisas boas, mas eles veem também que há muitas dificuldades para tomar aquela terra. Havia um povo já morando lá, e um povo forte. Havia uns caras, como diz na palavra, enormes. E aquele povo, aqueles 12 que estavam lá, voltam para Moisés e Arão, e eles começam a falar: cara, Moisés, Arão, tu é um vacilão. Rimou. Por quê? Porque eles falaram o seguinte: cara, vai ser muito difícil a gente conseguir. Vai ser muito difícil. Porque o povo que está morando lá é um povo forte. Os caras são, mano, enormes. Os caras estão armados até os dentes. Vai ser muito difícil a gente conquistar. E aí só 2, Caleb e Josué, viram e falam: não, galera, calma aí. Lembra que Deus falou? Lembra de tudo que Deus já fez por nós? Como é que vocês podem achar agora que meia dúzia de cara, só porque são grandes, vão impedir a gente de conquistar a terra? Vocês estão malucos? E aí aquele povo começa a falar, porque aí, como a gente falou na semana passada, começa a rolar uma fofoca, e eles começam a falar: ó, Moisés e Arão tiraram a gente do Egito, botaram a gente no deserto, e vão levar uma terra agora para nós morrer. Vai ser isso. E o povo começou: aí, tá vendo? Ó, os líderes, não sei o que, aquele povo chato que fica mimimi. Aí eles começaram a falar algumas coisas assim: era melhor voltar para o Egito. Pelo menos eu poderia morrer lá no Egito sendo escravo, mas pelo menos ninguém ia me matar com a espada. Não ia acontecer as coisas terríveis que pode acontecer. Que saudade das minhas panelinhas lá do Egito, que eu fazia minhas comidinhas com o resto da comida boa que os egípcios comiam. Então aquele povo se apega em algo que era terrível, que era o medo das dificuldades que estavam se apresentando. Eles deixaram de olhar para uma promessa, e escuta aqui, não era uma promessa de um outro homem, não era uma promessa de Moisés e de Arão, era uma promessa de Deus. Deus falou. Aí você fala: ah, beleza, Deus falou. Qual a diferença de Deus e do pastor Pedro falando? Para aqueles caras, mano, o cara que tinha prometido era o mesmo cara que tinha aberto o mar, era o mesmo cara que tinha feito um monte de coisas, era o mesmo Deus que tinha feito uma nuvem de fogo esquentar aquele povo à noite. Ou seja, provas de que Deus era fiel e cumpria a sua palavra eles tinham, mas eles preferiram arregar para o medo que eles tinham, e com isso eles ficam paralisados, eles deixam de avançar, eles deixam de conquistar a terra. Agora, uma coisa é fato: a terra que eles tinham que conquistar, com certeza eles vão enfrentar dificuldades, porque nada na nossa vida que a gente vai conquistar vai ser fácil, porque se for fácil a gente não dá valor. A verdade é essa. Eu lembro de um amigo meu, uma época quando ele fez 18 anos, eu tinha também os meus 16, 17 anos, e aí o pai dele chegou para ele e falou assim: filho, tem uma surpresa para você, comprei um carro para você. Ele: nossa, mano, que isso, pai? Mano, que pai, velho. Meu Deus, pai, não acredito, não vou ter que dar nada, vou ter que dar 1 centavo. Ele falou: não, filhão, papai te ama. Aí ele chegou e falou: comprei um Uno para você. Aí ele falou: ô rapaz, um Uno, mano? Ó, relaxa, pai. Pô, nem curto esse carro. Não curto não. Não dá para dar uma melhora? Não dá para, sei lá. Aí o pai dele, sabe o que o pai dele fez? Cancelou a compra do carro. Falou assim: sabe por quê? Eu estava te dando, você não quis, porque você nem valorizou o que eu estava te dando. Agora você vai ficar sem o carro. Isso aconteceu mesmo, só não vou falar o nome dele aqui porque vai ficar chato. Aí acontece a mesma coisa na nossa vida, gente. Tudo que é muito fácil para nós a gente não dá valor não. Por isso que passar na prova do vestibular, por exemplo, é difícil. Para você chegar lá e enfrentar o 4, 5, 6, 12, 20 anos de faculdade,
sem reclamar, porque você fala assim, mano, eu ralei para chegar aqui, entendeu? Então, tudo que é muito fácil na nossa vida, a gente acaba não dando valor. E a mesma coisa aconteceu, a atitude daquele povo, a atitude daqueles vigias, ao olhar para as dificuldades que eles teriam que enfrentar, ao olhar para os desafios que eles teriam que enfrentar, eles preferem ficar com medo e deixa esse medo paralisar eles. A primeira coisa é que a gente vê que quando a gente olha para situações e a gente deixa o medo tomar a gente pode sim ser paralisado pelo medo. A gente para de caminhar, a gente para de ir para o foco pelo qual a gente tem que ir. A segunda coisa é que o medo, ele nos faz esquecer das coisas, como aconteceu com aquele povo. Eles se esqueceram que Deus tinha aberto o Mar Vermelho. Se Deus abrir um mar e destruir um exército inteiro, cara, vai ser difícil para Deus colocar eles numa terra boa. Sei lá como é que Deus vai fazer, mas Deus é Deus. Então o medo fez eles esquecerem. Outra coisa que a atitude deles mostra para nós é que não importa o quanto você ouviu falar de Deus e o quanto você já viu das coisas que Deus faz, como aconteceu com aquele povo. Eles já tinham ouvido falar muito de Deus, já tinham até trabalhado para Deus, tinham servido no tabernáculo e nas coisas, eles tinham visto a ação de Deus, mas há um fato muito importante, que aquele povo não conhecia verdadeiramente a Deus. Então não importa quantas vezes nós já ouvimos falar, não importa quantos ministérios você serve, quando o medo vem, aqueles que não conhecem de fato a Deus, podem ficar paralisados. E por último, quando nós não damos ouvido ao Senhor, nós podemos perder muito tempo na nossa vida. O ponto que nós discutimos semana passada lá no BK era exatamente esse, porque eu falei para eles que todo mundo sabe que o povo ficou quantos anos no deserto? 40 anos, mas esses 40 anos não foram no começo do trajeto deles, esses 40 anos vieram aqui depois disso. O povo chegou em aproximadamente 2 anos, eles chegam nessa passagem aqui lá. E aí, por causa da incredulidade deles, Deus fala assim, até morrer o último dessa geração incrédula, vocês vão ficar no deserto. E quem vai herdar a terra prometida é Josué, Caleb, que foram os 2 que acreditaram. E a geração nova, que vai crer que eu vou estar com eles. Então o povo só ficou 40 anos no deserto porque foram incrédulos, gente. Deus não fez ninguém marchar 40 anos para encontrar a terra e não poder entrar. Eles chegaram lá rápido, mas o fato de ficarem com medo, não confiarem em Deus, fez com que eles ficassem 40 anos no deserto andando em círculo. Entende? Porque Deus tirou a mão. Deus falou, vocês não acreditam que eu posso fazer? Então quando chegar uma geração que acredita, aí vocês entram. Então isso é algo muito importante que a gente deve entender. O medo, ele pode acabar com a nossa vida. O medo pode fazer a gente perder tempo na nossa vida. O medo pode fazer a gente perder a nossa fé, a nossa esperança em Deus. E trazendo-os para os nossos dias de hoje, quais têm sido os planos, os objetivos que você tem tido na sua vida? Quais têm sido os sonhos e os objetivos que Deus tem colocado no teu coração, para que você alcance, mas ao olhar para as dificuldades, você tem dado um passo atrás? Olha só, em Jeremias capítulo 29, versículo 13 diz, e é um texto muito conhecido, diz assim, eu é que sei, é Deus falando, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, e são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejardes. Ou seja, os teus sonhos, os teus objetivos de conquista, a sua faculdade, a sua família estruturada, a sua vida com Deus, um bom relacionamento de namoro, quem sabe um dia de casamento, tudo isso é bênção de Deus para a sua vida, é coisas que Deus sonhou e desejou para nós. Agora, a verdade é que tem muitas vezes que nós temos olhado para as coisas que nós temos que fazer para alcançar esses objetivos na nossa vida,
E a gente olha para as dificuldades e assim como aquele povo, ao invés da gente crer que Deus está conosco, e que Deus sonhou cada plano para nós, e que Deus estruturou cada projeto para nós, eu dou um passo atrás e falo, cara, vai ser muito difícil. Por exemplo, quantas vezes meninas e meninos que têm o sonho de estudar uma faculdade de medicina, por exemplo, dão um passo atrás quando veem que não passaram uma vez, não passaram duas, ou que está muito pegada a vida de cursinho e desistem dos seus sonhos. Desistem porque estão olhando para as dificuldades. A verdade é que aquele povo precisava marchar, aquele povo precisava entrar na terra, aquele povo ia enfrentar dificuldade e tinha que trabalhar mesmo. Deus não estava falando para ele, vai ser fácil. Deus nunca falou, eu vou dar uma terra e vai ser tudo fácil. Deus falou, eu vou dar uma terra, você vai ter que entrar lá, você vai ter que guerrear se for necessário, você vai ter que trabalhar se for necessário. Agora, creia que quando chegar em alguma vez que você achar que é impossível, aí eu vou agir, porque eu estou contigo. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Quando você se acha fraco, eu posso te fazer forte. Quando você se acha incapaz, eu posso te fazer capaz. Quando Deus escolhe pessoas, como descrito lá em Êxodo no capítulo 31, Ele fala, eu escolhi eles pelo nome. Eu vou encher de habilidade, eu vou encher de destreza, mas antes mando o povo trabalhar. Porque Ele só vou encher eles de capacidade, habilidade e tudo mais, quando eles estiverem trabalhando. Entende? Então, muitas vezes nós, quando olhamos para os nossos projetos de vida, para os nossos projetos de ministério, para as coisas que Deus pode fazer através da nossa vida, nós ficamos paralisados. Nós ficamos paralisados porque nós estamos deixando o medo tomar conta, a insegurança, a sensação de uma falta de capacidade tomar conta da nossa vida. E dando mais espaço para o medo do que para a confiança que nós temos que ter em Deus. Tem gente que passa a vida inteira se questionando sobre as dificuldades, e às vezes Deus está simplesmente falando assim, olha, lembra de quando você sonhou, lembra de quando você quis fazer alguma coisa e eu te dei paz, eu falei para você, é isso filho que eu quero fazer através da sua vida, é medicina que eu quero que você estude, é uma advogada, um advogado que eu quero que você seja, é um cineasta, é um ator, atriz, seja lá o que for, Deus está falando, lembra lá atrás, por favor, se apega nesse pensamento, porque quando você chegar lá, você vai enfrentar tudo sabendo que eu já te dei aquilo que você sonhou. Agora, no momento em que nós, e aqui eu quero já caminhar para o final, e eu quero que vocês prestem muita atenção, no momento em que nós temos medo, nós naturalmente não confiamos em Deus, e aí acontece o principal problema, e é exatamente esse problema que o povo passou. Eles tentam tomar o controle da situação na mão deles, eles falam, vamos voltar, vamos escolher um novo líder aqui. É isso que está escrito ali, a gente leu, vamos escolher um novo líder. Moisés e Arão, não dá, os caras estão querendo levar a gente para um lugar tenso, vamos escolher outra pessoa, vamos pegar um povo para voltar lá para o Egito, vamos voltar, porque o povo estava tentando tomar o controle das coisas, tirar o controle da mão de um Deus que estava protegendo eles em tudo. E aí, a gente vê que o povo quer tomar as decisões no lugar de Deus, por medo de enfrentar as dificuldades. A falta de relacionamento com Deus, aquele povo, leva a uma falta de confiança. Quando olham para as dificuldades, a falta de confiança leva ao medo. E o medo leva eles a tentarem tomar o controle da mão de Deus. E, gente, o pior problema que nós podemos cometer, o meu pior erro que nós podemos cometer na nossa vida, é tentar tirar o controle da nossa vida da mão de Deus, para que a gente dirija o barco. Esse é o pior problema que a gente pode passar. Pior. Por exemplo, Deus, um pouco mais para frente, Deus comandava o povo e fala assim, mas a gente sabe que o rei do nosso povo é Deus, mas a gente quer um rei humano. Aí levanta Saul. Aí Saul foi uma bênção, mas fez um monte de coisa errada. Depois vem Davi foi uma bênção, mas também fez um monte de coisa errada. Depois vem um monte de reis humanos, que fazem um monte de coisa errada. Por quê? Porque o controle do povo estava na mão deles e não mais de Deus. Então,
a verdade é que, mesmo com Josué, Caleb, Moisés, Arão e todo mundo falando, o povo decidiu ficar com o controle das coisas na mão deles. E esse é o principal problema. Tem pessoas no nosso meio hoje que estão vivendo exatamente assim. Tem adolescentes aqui participando do Nazatim que estão assim como aquele povo, vivendo exatamente assim. Tem pessoas aqui que têm muitos sonhos. Tem pessoas aqui que têm muitos projetos. Tem pessoas aqui que sabem que Deus falou com você e falou assim: eu te chamei para te usar no ministério, eu te chamei para ser um médico, eu te chamei, eu te dei um sonho. Teve gente que quando estava orando recebeu de Deus aquilo que ia fazer um dia na faculdade. Tem gente que recebe a ajuda de Deus todos os dias na escola. Tem gente que sabe que Deus está cuidando, mas a falta de relacionamento, deixaram esse relacionamento de lado. Essas pessoas deixam o relacionamento de lado. Nós deixamos o relacionamento de Deus, com Deus, de lado. E com isso a gente aos poucos, a gente não percebe, mas a gente deixa de confiar num Deus que mesmo mostrando tudo para nós, mesmo mostrando todo o cuidado, a gente não consegue confiar. Quando a gente chega nas dificuldades, a gente olha e fala: será mesmo? Quando eu olho para as outras pessoas que querem fazer a mesma coisa que eu olho e falo: será mesmo? Mas as outras pessoas são tão melhores do que eu. Mas as outras pessoas parecem tão mais capazes do que eu. Eu não treino direito. Eu não estudo direito. Aos poucos, a gente deixa de confiar. E quando chegam esses desafios, a gente fica com medo, fica paralisado. E aí que a gente começa a tentar controlar as coisas. A gente começa a tentar resolver do nosso jeito aquilo que Deus já deu um jeito. Então, a verdade é que esse povo sofreu 40 anos no deserto, porque não confiaram em Deus. Porque se esqueceram de que o projeto de chegar na terra prometida foi Deus quem deu. E por isso eles perderam muito tempo na vida deles. Na verdade, aquele povo não entrou na terra, aquele povo morreu no deserto. Mas a verdade é que, diferente daquele povo que tomou o controle das coisas e deixaram de confiar e tiveram que sofrer 40 anos no deserto, eu e você hoje temos projetos que Deus deu para nós. Cada um tem a sua própria terra prometida. Cada um tem aquilo que Deus chamou e vocacionou para fazer. É um processo de construção. Mas a verdade é que todo mundo aqui tem os sonhos, os projetos. E se não tem, Deus vai construir isso em você. Mas a verdade é que tem muitos aqui que têm esses sonhos, mas que tomaram o controle e estão olhando muito mais para as dificuldades, olhando muito mais para as suas próprias incapacidades e se esquecendo de que quem prometeu, de que quem falou, de que quem chamou é o Senhor. O Senhor hoje pode estar olhando para você aí no seu coração, e eu não sei quais são os projetos que você tem tido, que você talvez tenha deixado de lado e tenha tentado tomar o controle por conta do medo. Mas talvez eu quero que você saiba que, baseado nessa história, Deus pode estar falando para você hoje: eu já planejei tudo. Deus pode estar falando para você: eu já sonhei isso tudo para você. Eu já sei o que vai ser lá na frente, eu só preciso que você marche. Eu só preciso que você faça. E mais do que isso, deixa o controle. Deixa eu conduzir a sua vida. Porque se você deixar, não tem dificuldade que você vai enfrentar. Não tem desafio, não tem nada que você não tenha que fazer, que você não vai se lembrar e falar assim: eu estou fazendo tudo isso. Pode ser difícil, eu mesmo não posso acreditar, mas Deus está comigo e Deus já fez. Essa promessa, esse sonho, foi Deus quem me deu. Esse chamado, foi Deus quem me deu. Vamos ficar em pé, por favor. Eu quis trazer essa história para você, porque a verdade é que muitos de nós estamos, durante muito tempo, assim, gastando o nosso tempo olhando para as dificuldades e não olhando para as promessas de Deus.
Eu duvido nessa noite que ninguém aqui tenha sonhos, projetos, tenha chamados, coisas no qual Deus quer dar para a sua vida e você tem sonhado com isso. Mas a verdade é que eu também duvido que muitos aqui, na verdade eu duvido não, eu tenho certeza que muitos aqui têm tomado o controle das coisas e não têm deixado Deus conduzir, assim como aquele povo, estão olhando para a dificuldade, estão olhando para os gigantes e falando, cara, eles são muito melhores do que eu. E Deus está querendo te dizer hoje, viu, não seja como esse povo. Você não precisa perder tanto tempo da sua vida. O que você precisa é entregar o controle do seu projeto, da sua vida na minha mão e confiar, porque eu estou contigo todos os dias. Então, eu não sei se essa palavra se aplica a você hoje, aos seus projetos, aos seus sonhos, mas eu quero pedir para que você nessa noite, você que ouviu essa palavra, você que entendeu isso que nós falamos, e hoje entendeu que está olhando mais para os problemas e para as dificuldades, do que crendo que Deus está contigo, talvez hoje seja o dia de você vir aqui e falar, Senhor, eu estou sofrendo porque eu estou com medo das dificuldades, eu estou sofrendo porque eu estou olhando mais para os gigantes, mas hoje, Senhor, eu quero te dar todo o controle de volta. Senhor, eu não quero ficar 40 anos no deserto, eu quero conquistar hoje aquilo que o Senhor tem, mesmo que tenha dificuldades, mesmo que tenha que passar pelo que for, eu sei que o Senhor está comigo, mas hoje você precisa fazer um ato de entrega para Deus, falar, Senhor, está aqui os meus projetos, está aqui a minha vida, eu não quero mais não confiar em Ti, eu quero confiar em Ti e Te dar tudo. Então, vamos fechar os nossos olhos, por favor. E se você ouviu essa palavra e recebeu, e entendeu esse chamado que eu estou falando para você agora, sai do seu lugar, vem aqui na frente, e se ajoelha aqui e fala, Senhor, esses são os meus sonhos, esses são os meus projetos, Senhor, eu tenho olhado mais para as dificuldades do que para a promessa do Senhor na minha vida, Senhor, eu tenho olhado mais para os gigantes e tenho me esquecido de que quem me prometeu, de que quem me chamou foi o Senhor. Senhor, o Senhor sabe a faculdade que eu quero cursar, Senhor, o Senhor sabe qual é o sonho que eu tenho tido, mas quando eu olho para a dificuldade, eu olho para o vestibular, eu não consigo crer que eu vou ser capaz de passar. Nessa noite, escuta o que eu estou te dizendo, é noite de nós entregarmos tudo na mão do Senhor, falar, Senhor, toma o controle, Senhor, se tiver que enfrentar os gigantes, eu vou enfrentar, mas eu vou enfrentar crendo que o Senhor está comigo o tempo todo. Eu vou começar a orar aqui, mas eu quero que você que está no seu lugar e que Deus está te incomodando aí, falando, ei, dá o controle das coisas para mim, dá o controle da sua vida para mim, eu quero conduzir você, eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre você, são pensamentos de paz, são coisas boas, são promessas boas, para vos dar o fim que vocês desejam, eu sei, mas eu quero que você entregue o controle. Eu vou falar só uma última coisa, eu já disse isso aqui, mas a verdade é que tinha muita gente, assim, tinha cegos e pessoas que eram curadas, e elas quando chegavam diante de Jesus, Jesus sabia que aquelas pessoas precisavam, mas Jesus sempre perguntava, o que você quer que eu te faça? Porque é importante a gente falar para Deus o que nós queremos, o que nós precisamos, e aí sim Jesus agia. Então hoje fala, Senhor, esses são os meus projetos, está na tua mão, eu confio em Ti. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, em primeiro lugar, porque sabemos que Tu és um Deus bom, Tu és um Deus que nos ama sobre todas as coisas, e a principal promessa, Pai, que o Senhor podia nos dar, é a vida eterna conquistada por Ti na cruz do Calvário, Senhor. Mas Pai, há inúmeros projetos, há inúmeras promessas, há inúmeros sonhos que o Senhor nos deu,
mas que, Senhor, talvez hoje nós estamos olhando mais para as dificuldades, olhando mais para os empecilhos, olhando mais para os gigantes e deixando de lado as coisas boas que nós podemos conquistar contigo, porque nós estamos olhando para os problemas e não para os sonhos que o Senhor nos deu. Mas, Pai, em nome de Jesus, diferente, Senhor, daquele povo que ficou 40 anos no deserto, porque deixaram de confiar e crer, e porque tomaram o controle das mãos do Senhor, nessa noite, Pai, nós queremos te entregar o controle da nossa vida. Nós queremos, Senhor Jesus, olhar para as dificuldades, olhar para, Senhor Jesus, os gigantes que vão se apresentar, e em vez de pensar, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, o problema é muito grande, e vai ser muito difícil, e eu não tenho preparo, e eu não tenho estudo, e eu não treino direito, em vez de ficar olhando para isso, Senhor, nós queremos olhar para Ti, e saber que contigo nada é impossível, porque nós cremos num Deus que, assim como naquela época abriu o mar, sustentou aquele povo. Tu és o Deus que fará milagres na nossa vida, Tu és o Deus que sustentará as nossas vidas, os nossos sonhos e projetos, de forma, Pai, que em Ti, colocado em Ti, Senhor, nós podemos confiar que nós alcançaremos os sonhos e projetos que o Senhor nos deu. Começa, Senhor, nesse momento, trazer a memória, Pai, trazer a memória quais são os sonhos, quais são os projetos que o Senhor falou lá atrás, para que hoje, todos que estão aqui possam falar: Senhor, hoje eu me lembrei, e hoje eu decido confiar, e eu decido entregar tudo na sua mão, e deixar com que o Senhor dirija as coisas, e não vai ter dificuldade, não vai ter nada que vai me impedir de alcançar aquilo que o Senhor me deu, porque eu creio no Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e cremos, Pai, que ao levantar nessa noite aqui, nós, Senhor Jesus, levantaremos, Senhor Jesus, sabendo que o Senhor tomou o controle da nossa vida, e que agora não vai ter mais medo que vai paralisar, não vai ter mais inimigo que vai poder dizer para nós que nós não vamos, Senhor Jesus, conseguir viver contigo, porque nós decidimos confiar em Ti. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, e Te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.